Amém? Eu quero ler com vocês um textozinho da palavra de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28. Amém? É muito conhecido de todos nós, né? Quase todo mundo conhece esse verso. Diz o quê? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Amém? Podemos assentar, irmãos. Essa palavra é a palavra do apóstolo São Paulo. Eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a palavra de Deus, antes de orar por vocês, e quero falar sobre a vontade de Deus ou o domínio de Deus sobre a vida da gente. Amém? Uma das coisas que Deus espera é que nós tomemos posição. Essa posição para Deus, ela é muito importante por uma única razão. Ele não é invasivo, ele não atropela a vida da gente ou atropela a vontade da gente, e ele entende que estar envolvido com a gente só é possível quando nós decidimos querer isso. Quando você realmente chega e pensa, bem, eu quero me comprometer com Deus, eu quero me envolver com Deus. Aí Deus então vem, entende que você está querendo isso, aí Ele começa a fazer parte da sua vida. Por que Ele age assim? Por causa do respeito que Ele tem por você. Ele estabeleceu que fosse desse jeito. Ele poderia chegar e dizer, eu sou Deus, eu tenho que obrigar todo mundo a me servir, mas Ele entende que Ele realmente quer conviver com você, mas que essa escolha é sua, e você tem que fazer essa escolha, e isso Ele faz desde o começo, quando Ele criou o homem, que Ele criou o Adão, que Ele criou a Eva. Ainda assim, Ele não deixou eles sem o direito de fazer uma outra escolha. Deus poderia chegar e dizer, bem, eu criei vocês, agora vocês vão ter que estar subjugados a mim, a minha vontade, aquilo que eu determino. Mas Deus fez o quê? Deus colocou ele no jardim do Éden, mas lá no jardim do Éden colocou uma árvore, dizendo, olha, essa árvore aqui é o conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, por certo, você vai morrer. Deus explicou, mas deixou a oportunidade de ter uma outra opção, e não ser obrigado unicamente a ele, sem ter nenhuma escolha e poder fazer. Se ele não deixasse aquilo ali, o homem não teria escolha, não teria opção, e então seriam praticamente obrigados a servir a Deus. Mas Deus tinha que deixar aquilo ali, para poder deixar claro que o homem estava livre, para poder escolher e decidir por sua vida aquilo que acha melhor. Assim, Deus entende ainda nos dias de hoje. Ele criou o ser humano com a liberdade de escolha, com a liberdade de poder optar, e Ele, mesmo tendo realmente, dando a liberdade que Ele dá a bênção a todos, porque a Bíblia deixa claro, o sol nasce para todos, a chuva cai sobre todos, independentes se realmente é comprometido com Deus ou não. Nós somos beneficiados por tudo aquilo que Ele criou. Ele poderia chegar e dizer, não, isso aqui é só para aqueles que estão comigo, quem não está comigo não tem direito a essas coisas, mas não, Ele fez para todos. Por quê? Porque Ele entende que as coisas têm que ser assim, e as pessoas têm a liberdade de poder optar e escolher aquilo que acham melhor para as suas vidas espirituais. E Ele, entendendo assim, Ele começa esse processo de conquista. Ele se coloca na posição para conquistar você. Diante de tantos deuses, de tantas propostas, a proposta dele também está no meio. E olha que é difícil existir os deuses que são adorados, que têm uma proposta como o nosso Deus tem. Você vê, existem deuses, que eu não vou citar nomes aqui, que são líderes de determinadas religiões, que não é o Deus que nós acreditamos, que tem propostas também. Mas vejam bem uma coisa que eu digo para vocês. Deus está no meio com a proposta dele, tentando mostrar para nós que a dele é melhor.
que ninguém tem condições de salvar você, a mim ou qualquer um de nós, e que Ele tem condições e que Ele elaborou um plano para que isso fosse possível. E mesmo Ele tendo toda essa proposta, você ainda tem a liberdade de poder aceitar a proposta ou não. E mesmo não aceitando, Ele não vai excluir de você as coisas que Ele fez para poder beneficiar o homem e o ser humano. Ele vai continuar fazendo, porque Ele entende e respeita o direito que você tem de escolher. Entretanto, a gente sabe que quando você escolhe, tem algumas coisas que Ele fala, na qual você passa a ser beneficiado pelo fato de realmente escolhê-lo. A Bíblia diz que a primeira coisa que Deus faz é ter propósito com você. Propósito de vida eterna. Esse é o principal propósito que Ele passa a ter em conduzir a sua vida. Porque Ele sabe o que é que Ele vai fazer. Ele sabe o que nos reserva no futuro. Então Ele começa a fazer uma preparação para isso, para todos nós. E quando você entende que Ele tem a melhor proposta, que você de fato se envolve e se relaciona com Ele, Ele passa a conduzir a sua vida. Você passa a caminhar com Ele, debaixo então daquilo que nós chamamos as promessas que Ele tem com você. Aí o que acontece? O que acontece é que você vai viver uma vida normal como qualquer pessoa. Você vai ter problemas? Com certeza vai ter. Você vai ter algum tipo de atropelo ao longo da sua vida, alguma dificuldade? Com certeza você vai. Porque uma das coisas que Ele nunca disse foi isso: você venha para mim, começa a me seguir, que depois que você me segue, eu tenho uma proposta tabajárica para vocês. Acabaram-se todos os seus problemas. Ele nunca disse isso. Pelo contrário, Ele deixa claro que a vida continua normal para você, como é para qualquer pessoa. Porque tem algumas situações relacionadas com essa vida que é inevitável na vida de todos nós. O próprio Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, para você entender que as aflições vêm para todo mundo. Todo mundo está sujeito às dificuldades que de repente a vida impõe sobre cada um de nós. As pessoas passam problemas, as pessoas adoecem, as pessoas morrem. As pessoas às vezes enfrentam tragédias, e quando você está dentro de todo um contexto de vida, de mundo, você está sujeito a tudo aquilo que acontece nesse mundo. Porém, Deus diz que Ele começa a conduzir a tua vida. Quando Ele diz que Ele começa a conduzir a tua vida, essa condução dele é como se Ele tomasse as rédeas para poder dirigir você para o rumo certo que você naturalmente não tem condições de se conduzir. Tem uma série de coisas que você está totalmente limitado. Você não tem condições de fazer nenhuma previsão para amanhã, nem para depois da manhã, nem para a semana que vem. Você pode até fazer suas previsões, agora o que possa acontecer, não tem como você realmente impedir o curso da natureza da vida, que às vezes as coisas acontecem. Mas Deus entra na história da vida da gente para tentar criar realmente situações de bênção. Muitas vezes não é impedido que coisas naturais de quem está vivo aconteçam, mas é pegando essas situações e transformando-os em benefício para você, pelo fato de você estar com Ele. É isso que a gente entende na palavra de Deus. Você pode passar os seus perrengues, você pode passar as suas dificuldades, você passa os seus contratempos, mas a diferença é que quando você está com Deus, Deus pega essas situações, às vezes complicadas da sua vida, pelo fato de você estar com Ele, dele ter propósito com você. Ele pega essas situações complicadas e lá na frente, Ele transforma em bênção. Diga glória a Deus. É isso que Ele está querendo dizer. O apóstolo Paulo falando, ele disse: olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele disse.
todas. Quando ele fala todas, até as situações indesejáveis, até as situações complicadas da vida, até as situações desconfortáveis para você. No primeiro momento, você vive aquilo porque o próprio fato de estar vivo e de viver dentro de um contexto de mundo que cria situações, você vai viver porque você de fato não é melhor do que ninguém. Se tiver que passar em situações, como por exemplo, você está aqui vivendo nesse mundo, de repente acontece uma crise econômica, você está no mundo, você vai ser alvo dessa crise econômica. Mas o que Deus está dizendo, que mesmo no meio da crise que vai estar atingindo todo mundo, de alguma forma Ele vai estar agindo por você, beneficiando você dentro da situação em que você realmente está inserido. Era isso que Deus queria falar. E Paulo falou, dizendo, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes uma coisa é ruim, às vezes uma coisa não é o que nós queríamos, mas Deus vai pegar aquilo e vai fazer com aquilo, de alguma forma, cria uma situação de saída e de benefício para você, pelo fato dele estar cuidando de você. Diga glória a Deus. É isso que a Bíblia quer dizer. E isso fica claro na palavra de Deus. Jesus, ele sempre procurava dizer para os discípulos exatamente isso, sobre os controles de Deus na vida da gente. Às vezes, tem coisas que você vive e que você passa, que você não consegue compreender. Por que eu estou passando isso? Por que eu estou vivendo isso? Às vezes você pode até se revoltar pelo fato de viver situações que você não queria e situações que você não se programou. Aí você diz, por que Deus está comigo e está permitindo que eu passe isso? E às vezes você se enche de perguntas com respeito a uma série de coisas que você não entende. Mas a Bíblia está dizendo que Deus vai criar uma situação para poder ajudar você, mesmo diante daquela situação que você está vivendo. Às vezes Ele é permissivo em coisas que não é bom para você. Às vezes Ele é permissivo em coisas que não é o que você queria. Mas dentro dessa forma permissiva dele com determinadas situações, às vezes o objetivo é criar uma situação lá na frente que cria um benefício para você, que você só vai entender depois, permanecendo ali diante dele e acreditando que ele não abandonou você e que ele não está indiferente exatamente às questões relacionadas com a tua vida. Pelo menos foi isso que ele falou para os discípulos, que tem uma série de coisas que no primeiro momento você não entende nada, você só consegue entender depois. Pelo menos é isso que diz a palavra de Deus. Olha o que diz aqui. Que você não entende. Não é esse aí. Há coisas que... Esse aqui. Também não é o outro. Só um minutinho, tira aí. É aquele que diz assim mesmo. O que eu faço agora não entendes, entenderás depois. Quem falou isso foi Jesus para os discípulos dele. Estava vivendo uma situação que parecia uma situação que eles não estavam entendendo, e Jesus chegou para lavar os pés dele, ele não estava entendendo nadinha, e Jesus acalmou e disse, não fiquem calmos. O que vocês não estão entendendo agora, vocês vão entender depois, disse Jesus. E com a vida da gente, quando nós estamos sob o domínio de Deus, é do mesmo jeito. Eu conheci uma irmã que era lá da igreja que eu fui pastor lá em Manaus. Ela era uma pessoa que trabalhava na igreja, era uma irmã super dedicada. Pense uma pessoa dedicada. Isso foi nos anos 80. E ela trabalhava na Seiko. Antigamente a Seiko vendia muito relógio lá em Manaus. Ela trabalhava da fábrica da Seiko e tinha um bom cargo lá. E ela era uma irmã da igreja dedicada. Dedicada. Um dia ela chegou lá na igreja e disse, pastor Paulo, eu estou numa dificuldade agora.
eu fui despedida hoje, ela falou. Me deram as contas lá da empresa que eu trabalho. Eu digo, foi por quê? O que foi que eu... Não, eu acho que era um chefe que eu tinha lá que não gostava de mim. Ele ficou o tempo todo ele me colocava dificuldade, o tempo todo ele me perseguia, eu ficava calado, ele me perseguia, eu não sei se ele tinha medo de mim, que eu achava que eu seria uma concorrência para ele, e o certo é que hoje me deram minha conta, e eu vim para cá, para a igreja, para agradecer a Deus, ela falou. Eu sabia que ela era dedicada, eu sabia que ela era envolvida com a obra, e que a igreja precisava muito dela, era uma pessoa comprometida com Deus. Eu disse para ela, olha, tudo que Deus permite, ou é permissível que aconteça com a vida da gente, quando a gente está na mão dEle, não adianta a gente fazer a pergunta, por quê, Senhor? Por quê, Senhor? Por quê? A pergunta não é por quê, mas a pergunta é para quê? Digam comigo, não é por quê, é para quê? Por quê? Porque sempre tem um propósito. Vocês estão entendendo? Para quê, Senhor? Qual é o propósito? Porque Deus sempre tem um propósito. Eu falei para ela isso, conversei com ela, falei isso. E ela foi vender roupas íntimas e vender coisas que ela comprava em Manaus e ia vender no interior do Amazonas. Ela saía para vender. Era roupa, bijuteria, uma série de coisas. Ela começou a ser uma sacoleira. Ela comprava, depois que ela comprava aquilo, ela ia para os interiores, e no interior ela vendia isso para poder sobreviver. Quando foi um dia, ela pegou o ônibus para ir para uma cidade chamada Itacoatiara, para vender. Estava com a mala dela lá bonitinha, ela foi e vendeu. Quando ela sentou, um homem sentou do lado dela, um nipo brasileiro, né? Sentou ao lado dela e começou a conversar com ela. Conversou, a viagem era longa e acabou então havendo um entendimento de conversa. Ele falou que ele não era da cidade, mas ele amava demais a Amazônia, amava demais a floresta amazônica, e quando ele estava em Manaus, ele gostava de ir para outras cidades, para o interior, para poder realmente andar no mato e fazer aquilo que ele tinha a maior paixão pela Amazônia, falou ele. E aconteceu exatamente isso. Vocês estão entendendo? Ela sentou do lado dele e surgiu uma conversa durante aquela viagem ali. Ele foi conversando com ela, começou a conversar com ela, perguntou para ela o que ela fazia, ela falou que estava vendendo roupa, mas que ela já tinha perdido o emprego dela, do que ela fazia, e agora ela tinha que vender roupa. Ele perguntou para ela e o que era onde ela trabalhava antes. Ela disse, antes eu trabalhava na Seiko, ela falou. Trabalhava na Seiko, tinha um bom salário lá, mas de repente eu fui colocada para fora. Você era uma boa funcionária lá? Olha, eu não faltava, eu cumpria com as minhas obrigações. Contou para ele tudinho, então. Foi mesmo. Aí terminou. Quando chegou em Itacoatiara, ele pediu o telefone dela, ela deu o telefone para ele, anotou tudinho. Pois é, olha, e tal, conversou. Quando pediu o telefone dela, tudo certinho, ele já era um senhor maduro, ela falou. E não se falaram mais. 2 semanas depois, o telefone dela toca na casa dela. O pessoal da Seiko pedindo que ela comparecesse lá no departamento lá de recursos humanos. Ela até pensou que era alguma coisa que ia fazer, ou resolver, ou receber, e ela foi lá. Quando ela chegou lá, receberam ela, disseram que tinham uma proposta de trabalho para ela. Ela disse, uma proposta de trabalho? O pessoal lá falou assim, para você voltar a trabalhar na empresa. Ela parou e disse, você quer? Quero. Você vai trabalhar no setor tal. E quando ela viu o setor que deram para ela, foi o setor de uma posição, ou de uma chefia, que era maior do que a liderança que ela tinha lá, quando ela trabalhou lá durante muitos anos. Era uma posição mais alta. Ela estranhou aquilo ali. Estranhou, como é que isso está acontecendo? Aí ela foi, efetivaram ela. Aí no dia que ela foi trabalhar, o homem com quem ela encontrou no
no ônibus, apareceu e disse: como é que está, dona Marli, está tudo bem? Ela parou, quando viu o homem, ela tomou um maior susto. Ele disse: olha, eu sou executivo aqui da empresa, naquele dia eu falei com você lá no ônibus. Quando eu cheguei aqui, eu peguei seu nome tudinho e vim olhar aqui. Você era uma ótima funcionária, não faltava uma pessoa responsável, todo mundo falou bem de você aqui. E eu achei que isso era uma injustiça. Eu estou lhe reativando ao trabalho novamente. Aí colocou ela numa posição, e a posição que ela assumiu era maior do que o camarada que perseguia ela. O sujeito agora estava subordinado a ela no cargo que deram para ela. Quando o sujeito soube disso, foi lá na sala dela para tentar se redimir, e as palavras dela foram essas: olha, fica tranquilo, que eu não estou nem preocupado com o que aconteceu. O que você fez era um propósito de Deus, porque eu creio na palavra de Deus, e a Bíblia é clara em afirmar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vocês estão entendendo? Então vejam bem o que eu digo para vocês. Às vezes tem coisas que você não entende, você só vai entender depois. Diga glória a Deus. Jesus falou isso. Olha só, responderam Jesus ao discípulo: o que eu faço agora, você não compreende, mas você vai compreender depois. Diga glória a Deus. Essa é a vantagem de estar com a vida na mão de Deus. Tem um monte de coisa que você pode não estar entendendo o que está acontecendo agora. Tem um monte de coisa que você pode não estar compreendendo. Mas se Deus está no controle, tudo vai cooperar para um final de bênção. Diga glória a Deus. As coisas vão dar certo de uma maneira que só você só vai conseguir perceber isso e entender depois. Por quê? Porque no primeiro momento você não consegue entender o agir de Deus. Por isso que a Bíblia vem e nos ensina o quê? Em tudo dai graças. Agora coloque. Vocês estão entendendo por que a Bíblia diz isso? Em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus para convosco. Diga a glória a Deus. Tem coisa que você... mas eu não tenho motivo para agradecer isso aqui. Eu não tenho motivo para poder achar que isso é bom para mim. Eu não tenho motivo de dar graças por uma situação dessa. Você está dentro de um contexto de mundo onde as coisas podem acontecer com você como acontece com qualquer um. Mas a diferença é que o fato que você está na mão de Deus, você tem alguém que tem controle da tua vida para poder proporcionar saídas que você nem imagina. E quando você dá graças, você se reserva o direito de não atrapalhar naquilo que Deus tem para fazer. Porque no primeiro momento que pode acontecer, no lugar de dar graças, é haver muita murmuração, muita reclamação. E quando você murmura, quando você reclama, você atrasa o processo de Deus. Mas quando você se entende como alguém que está na mão de Deus, até mesmo as situações que parecem estranhas, no lugar de murmurar, no lugar de reclamar, diz: Senhor, eu te dou graças, porque eu sei que a tua vontade é que prevalece sobre a minha vida, é o Senhor que tem controle, e ainda que esteja sendo difícil para mim, eu sei que o Senhor vai pegar essa situação e vai transformar em bênção. E Deus transforma. Por isso que você tem que dar graças, por tudo. Até o que você acha que é incômodo, até o que você acha que não é bom para você, dá graças. Por quê? Porque Deus tem propósitos, diz a Bíblia. E às vezes o propósito dele passa por situações pedagógicas, para poder ensinar, para poder preparar você para aquilo que ele está querendo fazer. Exemplo, José. Olha o que o José falou no final. Gênesis capítulo 50, acho que é versículo 20. Olha só. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o quê? O tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por que ele está falando isso? Os irmãos dele venderam ele. Os irmãos dele venderam ele para uma caravana de ismaelita. Os irmãos dele forjaram a morte dele para enganar os pais deles. Os irmãos dele tinham raiva dele, tinham ódio dele.
porque ele era beneficiado por Deus. Eles pegaram um dia, venderam ele para uma caravana de ismaelita, ele foi para o Egito, lá no Egito ele foi preso injustamente, pegou 12 anos de cadeia. Qualquer pessoa, num momento desse, ia dizer: e aí, Deus, que é isso? O Senhor me chama para me colocar num perrengue desse, numa situação dessa? Só que tudo aquilo que Deus estava sendo permissivo fazia parte de uma preparação. Diga glória a Deus. Deus queria fazer dele um grande administrador e queria fazer dele um camarada esperto, ligeiro, para poder fazer as coisas. Enfim, no linguajar bem comum, Deus queria fazer dele um camarada safo, um sujeito safo. Só que ele não podia ser um sujeito safo do jeito que ele era super protegido pela mãe dele e pelo pai dele. Os pais dele davam super proteção para ele e isso estragaria as decisões dele. Deus achou que tinha que tirar ele de lá e fazer ele aprender com a vida, a ser safo, a ser esperto, a ser resolvido, a ser decidido. E vou contar uma coisa para vocês. Não tem que deixar o sujeito mais esperto e mais safo do que cadê. Imagine vocês. Deus pegou ele, criou, permitiu uma situação, que ele foi preso, pegou 12 anos de cadeia por algo que ele não fez, ele ficou lá na cadeia, e lá na cadeia a Bíblia diz que deram a administração da cadeia para ele, ele fez lá aquela cadeia, aquele presídio, um presídio modelo ele fez, administrando, Deus preparando ele. Quando chegou a hora, sabe o que Deus fez? Deus fez ele interpretar o sonho do copeiro, que depois ele foi. O faraó queria a interpretação de um sonho que ele teve, das 7 vacas magras e as 7 vacas gordas, e as 7 espigas viçosas e as 7 espigas secas. Ele não sabia o que era, o que significava, ninguém dava para ele o entendimento daquilo. O copeiro, que ele tinha interpretado o sonho, dizendo que ele ia sair da prisão e que ia voltar a servir o rei. Olha como Deus prepara as coisas. Ninguém era mais próximo do que o copeiro. O que era que o copeiro fazia? O copeiro tinha que andar com o rei, com o faraó para todo canto, porque se alguém dava uma água para o faraó beber, quem primeiro bebia era o copeiro, para ver se não estava envenenado. Se o copeiro ficasse vivo, aí o faraó tomava. Se desse para o faraó um copo de vinho, ele não tomava sem que primeiro o copeiro tomasse. O copeiro chegava, tomava o vinho e esperava, não está envenenado, tome. Ele tomava, era isso que serviu o copeiro. Toda a comida que era servido para o faraó, quem primeiro provava e comia era o copeiro, para ver se não tinha veneno. Então ele tinha que andar próximo ali do faraó. E o faraó começou a falar: tive um sonho e ninguém consegue interpretar para mim. E o copeiro disse: eu sei um camarada que interpreta sonho. Ó. Quem é? Está lá na cadeia ele. Manda chamar ele. Mandaram chamar ele. O faraó falou do sonho. Quando o faraó falou, ele disse: olha, esse sonho significa o seguinte: as 7 vacas gordas são 7 anos de fartura. As 7 vacas magras são 7 anos de escassez. As 7 espigas de milho viçosas é 7 anos de fartura. As 7 espigas secas são 7 anos de fome. O que o senhor tem que fazer, sabe o que é? É encontrar alguém que administre para o senhor e faça realmente muitos silos e guarde muitos grãos durante os 7 anos de fartura e guarde bastante comida. Quando vier o período da seca, o senhor vai ter comida guardada. Escolha uma pessoa para fazer isso. O faraó disse: olha, eu tenho que escolher você. Você é o camarada que eu vou escolher para poder administrar isso aí. Sai de lá da prisão, está aqui, vou dar um anel para você. Aqui no Egito, só quem manda mais do que você sou eu. Depois de mim, a pessoa que mais manda aqui é você. Diga glória a Deus. Olha como Deus prepara as coisas. O cara se tornou o poderoso no lugar. Na hora a fome foi chegar lá na terra onde morava o pai e a mãe deles. E os irmãos.
E os irmãos vinham buscar comida aqui no Egito, onde ele administrava, só que ninguém sabia que era ele. Ele estava diferente, ele estava um verdadeiro egípcio. O egípcio se maquiava e tinha uma série de coisas realmente da cultura, era totalmente diferente. E os irmãos tratando com ele e ele conhecendo os irmãos todinhos. Eram tudo quase meio irmãos, com exceção do Benjamim. E aconteceu então que no final os irmãos perceberam que era ele. Ele começou a se entregar por causa do irmão Benjamim, mandou trazer o irmão. Aí perceberam, no dia que os irmãos perceberam que era ele, foram lá e disseram: olha, nós estamos aqui para ser teu servo, você pode fazer com a gente o que o senhor quiser fazer, porque eles se lembraram que eles tinham vendido esse irmão. E quando eles pensavam que o irmão estava predisposto a se vingar deles, ele disse essas palavras: vocês planejaram mal contra mim, gente. Falou para os irmãos: mas eu não posso fazer nada contra vocês, porque Deus pegou esse mal que vocês fizeram e transformou em bem, em bênção. E hoje eu estou aqui para poder safar a vida de vocês e safar a vida de uma nação inteira. Isso quer dizer o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes tem coisa que você não está entendendo, que você não está compreendendo, parece ruim, mas dá graças. Dá graças a Deus. Diga: Senhor, eu estou nas tuas mãos, porque a Bíblia diz que esse é o propósito de Deus. Se Ele tem propósito contigo, até as coisas que você não está gostando, de repente é preparação. De repente é Deus te preparando para grandes coisas. É Deus criando situação para poder te colocar em posições mais altas. Então, nesta noite, o que eu digo para você é isso: nunca se revolte. Seja qual for a situação mais indesejada que você possa imaginar, dá graças a Deus. Dê graças a Deus. Entenda que você está na mão de Deus. Amém? Deus controla e dirige a nossa vida desse jeito. Talvez você está aqui nesta noite sem entender muita coisa com você. Por que eu tenho que passar isso? Por que eu tenho que enfrentar isso? Enfrente. E não é reclamando, é dando graças a Deus. É dizendo sempre: Senhor, eu estou na tua mão, eu sou o que está me dirigindo, vamos ver o que é que vai dar. Isso parece ruim, mas o Senhor transforma em bênção, pode ser um propósito seu. Deixa Deus criar as situações. E você vai ver que lá na frente, Ele sempre vai fazer valer o propósito dele na tua vida. Amém? Então deixa Deus estabelecer e concluir os propósitos que Ele tem com você. Enquanto Ele não conclui aquilo que Ele tem como propósito, vá dando glória, vá dando graças a Deus e aprenda a esperar, porque no tempo certo você vai compreender o que Deus está querendo. Amém? Que Deus te abençoe.